Vivemos num mundo cada vez mais conectado, onde o tempo é crucial para evoluir. E é isso que oferecemos aos nossos clientes. Tempo para evoluir, atingir seus objetivos e garantir seu futuro. Muito mais que tecnologia, estreitamos relacionamentos aproximando pessoas e empresas. Por isso, usamos nossa expertise para oferecer a melhor experiência de atendimento aliada à automação, melhorando o dia a dia dos seus clientes e colaboradores. Somos a ASK Brasil e desenvolvemos a plataforma de atendimento omnichannel mais robusta e completa do mercado, a ASK SAC. Nosso time está pronto para te deixar evoluir, pensar no novo e criar um mundo cada vez melhor. ASK SAC. Tenha o melhor atendimento omnichannel e assuma o controle. Olá, 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 olá! Muito boa noite a todos. Olha aí, todos aí. Vamos lá para mais um Open Talks Webinars. Boa noite. Nós estamos ao vivo hoje, dia 4 de agosto, e estamos às 18h34. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao conteúdo dessa série do Open Talks Webinars, mais um em 2022, realizado pelo CMS Group aqui no Brasil, hoje com o apoio da ASK Brasil. Estamos ao vivo, então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Elaine Cortez, eu sou diretora de desenvolvimento corporativo do CMS Group aqui no Brasil, líder do mercado brasileiro dessa empresa, e eu tenho mais uma vez a honra de ser a host de vocês, a moderadora desse encontro dessa noite. Como vocês sabem, nós estamos transmitindo ao vivo pelo nosso canal de streaming Open Hub, então eu aproveito para convidar todos vocês, para quem está acessando pela primeira vez esse canal, que possa depois dar uma boa explorada nesse canal, que é o Cred Hub, mas que está virando o Open Hub. Essa é uma das nossas primeiras experiências na nossa nova plataforma, mas tem um vasto arquivo aí de vários eventos realizados, não só no Brasil, mas também em vários países. Então, quando acabar esse webinar aqui, que também vai ficar disponível nessa plataforma, fica à vontade para maratonar outros vídeos do CMS Group aí pelo mundo, tá bom? Eu quero iniciar, como sempre, fazendo um agradecimento super especial à ASK Brasil, com a sua super plataforma ASK SAC, aí a nossa patrocinadora dessa noite no nosso Open Talks Webinar. Também eu quero agradecer a nossa equipe, a ICMS América Latina, que tornou possível essa transmissão de hoje, que acompanha ativamente na noite de hoje, o nosso time comercial, Madeleine Sprocati, sempre postos para atender você, e você que quer aproveitar também esse momento dessa experiência e protagonizar um webinar como esse, com o CMS Group, entre em contato com a gente, vem que a gente tenha pautas aí bastante para discutir nesse mercado da inovação financeira, e quem acompanha vai gostar bastante para entender como é que esse mercado está evoluindo, tá bom? Falando nesse ecossistema de inovação, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou dar o meu jabá, vou fazer meu recadinho aqui. Nós vamos realizar 2 eventos super bacanas aí nos próximos meses, e eu quero convidar você para conhecer. Eu vou falar 2 só, são vários, mas eu vou convido vocês a conhecerem o site da CMS, cmsgroup.com.br ou cmseventos.com.br, e o primeiro vai acontecer já na semana que vem. A gente está preparando para quem trabalha com seguros, olha aí, o InsurTech Latam Forum 2022, um super evento voltado aí para o ecossistema de inovação em seguros, um evento 3 em 1, digital, físico e field trip, 8 a 12 de agosto, dos dias 8 e 9, a gente vai estar na plataforma, no CMS 365, para quem se inscrever é grátis, em conteúdos em português e espanhol, mas no dia 10 a gente vem para o Brasil, o Latam escolheu o Brasil como sede desse evento físico, a gente vai estar na semana que vem, na quarta-feira, no dia 10, no APAS, no Centro APAS de eventos, com o pessoal aí, 600 lideranças do segmento de seguros, também do Brasil e da Latam, e depois esse pessoal da Latam vai se juntar com o pessoal do Brasil, e a gente vai fazer uma super viagem de inovação pelos hubs de inovação de seguros aqui no Brasil, vai ser muito bacana.
Quer participar? Ainda dá tempo, fala com a gente, entra no site insurtechlatam.com.br e se inscreva, tá bom? E o outro evento vai acontecer em setembro, os dias 19 e 20, é o One-to-One Summit Experience, voltado para o ciclo de crédito. É um encontro que é muito focado em reuniões de negócios, super exclusivo, onde também tem apresentação de cases, de provedores e de originantes, que a gente chama originantes, são essas empresas aí de negócios, no mercado. Vai ser super legal. Você que tem uma solução nessa área de crédito e cobrança e quer apresentar para esse grupo VIP, esse é o lugar. Vai ser lá em São Roque, em São Paulo, um hotel super legal, 19 e 20 de setembro. Fala com a gente e veja como participar com sponsors ou inscrições, tá bom? E por último, não menos importante, eu quero agradecer esse time de especialistas que foi tão gentil em aceitar o nosso convite para compartilhar as experiências de hoje. Hoje o tema é quente, porque, na verdade, a gente vai falar de um tema que eu não posso dizer que é uma grande novidade, mas é um tema que é recorrente, porque a gente está o tempo inteiro evoluindo nesse mercado, de maneira que tudo que aparece de inovação é uma novidade bacana desse mercado. Então, robôs no atendimento e vendas é o nosso tema de hoje. O que ainda precisamos melhorar? Quais são as suas metas? E elas estão vinculadas e alinhadas, as suas metas de NPS estão alinhadas à tecnologia que você usa nesse segmento? E para isso, eu vou chamar o meu time de oradores super especial, que eu quero chamar para abrir suas câmeras e eu quero apresentá-los, dar uma boa noite para eles, porque a gente tem muita coisa para discutir. Então, oradores, abram suas câmeras para que a gente possa conversar com vocês. Vamos lá. Ai, que legal, vamos lá. Vou dar uma boa noite, vou começar com as damas, né? Porque, como sempre, nós somos muito gentis. Eu vou dar uma boa noite para Marília Lima, gerente de relacionamento sênior da Refers. Oi, Marília, tudo bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Olá, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. É um privilégio nosso poder participar desse debate que é tão rico aí, sobre esse tema que vem trazendo bastante inovação para o mercado. Com certeza. Boa noite também, Maria Freitas, coordenadora de relacionamento com o cliente das lojas Marisa. Oi, Maria, tudo bem? Prazer em ter você aqui com a gente. Olá, Elaine, boa noite. Prazer é meu, agradeço também. Acho que Marília falou tudo, é um privilégio, né? A gente estar aqui com tanta gente bacana para discutir um tema muito quente, né? Muito quente, com muita controvérsia, mas é muito bom. Obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço, eu vou dar uma boa noite também para Alessandro Santos Pereira, que é CEO da ASC Brasil e daí da plataforma ASC Sac. Tudo bem, Alessandro? Oi, tudo bem? Boa noite, obrigado. Queria também agradecer o convite, né, para a gente, foi uma honra, né, participar aqui desse momento hoje e trocar um pouquinho de ideias, que a gente vai bater um papo legal aí hoje, espero. Bacana. E por último, não menos importante, eu vou falar com o Gustavo Henrique Castro, gerente de sucesso do cliente do grupo Oncoclínicas. Oi, Gustavo, tudo bom? Boa noite, prazer em encontrar você virtualmente, mas a gente já se viu pessoalmente lá no outro One-to-One de CX. Verdade, no One-to-One. Boa noite a todos, é uma honra participar aqui com vocês, né? Falar de um assunto que de certa forma, traz algumas polêmicas, né? Que é a questão da robotização no atendimento. E desejar uma boa noite a todos aí que nos assistem nesse momento aí. Bacana, obrigado. Vamos começar. Imagina, eu que agradeço. Eu queria lembrar também que a gente está gravando e que tem uma ferramenta aí do lado da sua plataforma chamada Slido, que você pode interagir com a gente, tá bem? Para que você possa fazer sua pergunta durante o nosso painel. A gente vai fazer o possível para atender você aí durante, se a gente conseguir um tempinho para também passar essas perguntas para os nossos oradores, mas identifique aí para quem você quer fazer sua pergunta, coloque seu nome e aí a gente vai fazer a pergunta no decorrer aqui dessa discussão, tá bom? Bom, eu acho que esse tema, obviamente, o setor de relacionamento com o cliente vem passando por diversas transformações, é óbvio, né? Mesmo antes da pandemia, a gente tinha grandes desafios para marcas, para as empresas, e essa gestão de inteligência de relacionamento ganhou um novo olhar com a pandemia, ainda mais com a intensificação do uso da inteligência artificial, né, e mais propriamente com os robôs, né? Então, de certa forma, o que a gente vai fazer aqui é reunir grandes expoentes dessas empresas para falar um pouquinho como a forma de comunicar e vender e cobrar também, que a gente tem um expoente da cobrança aqui, pode fazer com que essa jornada da experiência robotizada seja exitosa dentro desse processo. Então, para começar com essa discussão,
Eu queria perguntar para vocês se vocês poderiam até contextualizar um pouquinho essas transformações que aconteceram no relacionamento com seus clientes, consumidores, geradas pela pandemia, obviamente, e como vocês encontraram esse modelo de adaptação, né, dentro do negócio de cada um. Para isso, eu vou começar com o Gustavo. Gustavo, me diz aí como é que foi, depois do apocalipse, como é que ficou? Olha, não tem como falar principalmente de pandemia, justamente na área da saúde, né, Elaine, sem falar da telemedicina, né? Eu acho que a pandemia potencializou isso. Para vocês terem uma noção, no Brasil, nos primeiros 6 dias de pandemia, nós tivemos um aumento de 800% na telemedicina, e algo que contribuiu bastante, né, para a diminuição de casos aí de Covid e atendimento, principalmente dos pacientes oncológicos, né? O Grupo Oncoclínicas hoje ele atende pacientes bem vulneráveis e precisávamos aí de criar um ponto de acesso desse paciente junto ao ponto de entrada, né, sem ser a consulta presencial. Eu acho que muitos antes tinham um certo receio de consultas presenciais, né? Então, depois, acredito que grande parte precisaram fazer essas consultas e eu acho que foi um divisor de águas, né? Tanto que pós-pandemia o crescimento é de 55% de acessos à telemedicina, né? Então, envio de receitas médicas, atestados, enfim, eu acho que veio para ficar essa transformação digital. Com certeza, eu acho que o setor da saúde foi, obviamente, o mais afetado nesse momento, né? Agora, vou para uma outra ponta. Maria, me diz ali como é que foi no caso das vendas, obviamente o setor de varejo também sofreu, né? Sofreu bastante. Na verdade, acho que o desafio para as empresas, né, de uma forma geral, porque todo o parque de lojas, né, de todas as lojas e todos os segmentos fechados, e ao mesmo tempo, do outro lado, a necessidade do cliente, né? Então, foi um período bem complexo e de adaptação, eu diria que para o cliente e para a gente também. Né? Quantos da gente aí putz, vou fazer a primeira compra, e às vezes eu sou super assídua com internet, uso muito, mas com certeza nesse meio tempo eu acabei comprando algo que eu não comprava pela internet. Né? Então, a gente acabou mudando de hábito. E quando a gente olha para as empresas, ou ela adaptava-se ou era sem futuro, né? Não tinha como prestar o atendimento, além do que, pense ela não ter como sustentar. Então, assim, a adaptação foi literalmente de uma forma muito arbitrária, e aí a digitalização com certeza ajudou bastante, bastante mesmo, em todos os sentidos. Acho que o que é mais simples, que antes a gente tinha um certo receio, né? E essa adaptação, na verdade, o que é que eu consigo com coerência, humanização, qualidade, digitalizar para conseguir atender esse público que está do outro lado, confinado, né, numa vulnerabilidade de fato. Então, foram períodos difíceis e hoje eu digo que a gente está um pouquinho melhor, ainda tem bastante desafio, mas hoje está um pouquinho melhor, um pouquinho mais consistente. Bacana. Marília, como que vocês adaptaram a questão da cobrança dentro desse segmento nessa época? Eu vou entrar numa opinião meio divergente dos outros segmentos, porque assim, a Repers ela já vinha num processo de automatização e a pandemia ela acelerou, né, esse processo. Então, a gente já estava, a gente está com a ASC desde 2017, então a gente já vinha num cenário de tentar trazer para o cliente a possibilidade de negociar através de todos os canais. Então, a gente acabou oferecendo serviços para o cliente que não estava adaptado, mas a gente já estava num comportamento diferente, a gente já vinha trazendo essa possibilidade do cliente. Para nós, que falamos de cobrança, que acaba constrangendo o grande número de pessoas na hora de negociar, o fator digitalização, ele veio para nos beneficiar, que traz o cliente um pouquinho para sua privacidade, ele não passa mais aquele constrangimento. Então, a gente acabou sendo beneficiado com o processo da pandemia, que acabou acelerando e trazendo o público para dentro dos nossos canais, que já estavam estruturados, né, e acabaram se beneficiando. Hoje, a Repers tem 40 anos de cobrança,
6 anos em securitização e estamos com 15 milhões de CPFs e 80 carteiras. Então, o processo de automatização, digitalização, ele só fez com que a gente pudesse usufruir desse cenário. E a pandemia fez com que o público buscasse esse recurso, né? A gente estava aguardando essa possibilidade de trazer um pouquinho e sair do cenário da posição física, né? Diferente de varejo, diferente da parte de medicina, que o cliente precisa do médico, nós estávamos ali já pronto para atender uma tendência, né? Perfeito. Alessandro, conta para a gente como é que foi essa questão, porque como uma empresa de tecnologia, DNA digital, que lida justamente com essa super mega ultra demanda que aconteceu, como é que foi para vocês? Para a gente pegou um pouquinho de cada lado aí, né? Então, assim, a gente pegou, como a Marília falou, né? Uma empresa que já estava nessa linha de se digitalizar, de trazer um pouco mais esse cliente para perto, como pegamos clientes, né? Como a linha do Gustavo de medicina, que precisava de uma demanda de fazer uma telemedicina. Então, a nossa solução veio muito para casar com esses clientes. Então, ela trouxe, né? A oportunidade deles conseguirem fazer uma chamada de vídeo, né, e conseguir resolver um problema, seja de saúde, seja um problema na sua casa, porque você também tem um técnico que às vezes não podia ir mais na sua casa, mas de repente com uma chamada de vídeo ele conseguiu te auxiliar a resolver um problema. E para o varejo, que também acabou precisando, né, de ir para outras alternativas de venda, de relacionamento, de negócio com o cliente, para expor esses produtos. Então, para a gente, como um fornecedor de tecnologia, né, e principalmente nesse cenário digital, a pandemia acelerou muito. A gente viu muitas empresas que não tinham nenhum plano de digitalização, essas empresas estavam, né, a ver navios com relação a ir para o mundo digital e que tiveram que implantar isso da noite para o dia. A Maria falou exatamente, olha, se ela não fizesse, ela morria. Então, teve muita gente que foi aos trancos e barrancos, né, ainda sem falar de robô, mas de digitalizar esse atendimento, e tinha empresas que já estavam mais preparadas, mais organizadas para isso e começaram cada vez mais a circular nesse mundo digital e trazer os seus clientes ali para perto de uma forma ou de outra. Quando a gente fala de cliente, a gente está falando de consumidor, de qualquer tipo de relacionamento entre a empresa e o cliente. Então, esse é o que a gente conseguiu oferecer mais, apoiar essas empresas nesse cenário. Foi isso que a gente conseguiu trazer um pouquinho da expertise que a gente tinha na época para isso. Maravilha. Para a gente até entrar já nessa seara aí do consumo, do consumidor e da robotização, eu vou até trazer uns dados aqui de uma pesquisa da Sercom, realizada em 2021, em parceria com o Instituto Qualibest, que fala um pouquinho sobre esse atendimento e perguntou um pouquinho sobre essa relação das pessoas com o robô, né? Embora 65% dos entrevistados preferiram o atendimento digital, prefiram o atendimento digital, seja por aplicativo, site, rede social, 31% dessas pessoas entrevistadas disseram não gostar do atendimento por telefone com robô e 41% dessas pessoas disseram que vão até além, disseram odiar esse tipo de atendimento. Nesse processo, claro, de digitalização, que foi acelerado pela pandemia, como a gente já falou, a robotização ganhou um novo foco de necessidade para as empresas, do lado das empresas. Mas vocês entendem que ele facilitou também a esse processo se tornar mais palatável para o público consumidor, esse tipo de contato com o robô? Vocês também acham, eu vou engatar uma segunda pergunta, vocês acham que isso também é uma necessidade da gente ter uma inclusão maior digital das pessoas e esse processo também foi acelerado por elas? Como é que vocês entendem essa digestão, digamos, da robotização que foi aumentada nessa época? Dessa vez eu vou começar com o próprio Alessandro. Bom, eu acredito sim, tá, que esse processo todo ele foi acelerado, né? Não tem como falar que não foi, porque não foram só as empresas que se adaptaram, né? Os consumidores, as pessoas também tiveram que se adaptar. A gente teve que mudar todo o nosso perfil de uso, de consumo das coisas, de compra, né, de negociação, né, de atendimento, ir no médico, a gente não vai mais, a gente liga, conversa, faz... Então, assim, a gente tem sim os casos das pessoas que realmente odeiam, por exemplo, eu sou uma pessoa que particularmente não gosto de pegar o telefone e ligar para falar com um robô. Eu não gosto. Olha só, casa de ferreiro, hein? Olha, não, mas aí é diferente, porque eu não gosto de falar ao telefone com o robô, porque eu acho que realmente falar hoje em dia já não é algo que a gente usa mais, né? A gente vai para o digital. Então, se eu mando uma mensagem e converso com o robô, isso é diferente, porque eu consigo fazer isso enquanto eu estou
fazendo qualquer outra coisa ao mesmo tempo, né? Então, a parte de voz mesmo, e aí quando a gente fala de robotização, ela engloba a voz e os canais digitais, ela traz isso, né? A voz, ela já era um problema, já era um déficit que tinha no atendimento há muito tempo. Com a parte de digitalização, você vem com ela para o mundo digital, onde você consegue conversar, trocar mensagens, né? Seja um e-mail, um SMS, um WhatsApp, qualquer canal digital que você precisar utilizar, você traz a automação ali por trás de um robô, ele às vezes passa imperceptível pelas pessoas. Muita gente não consegue perceber que está falando com um robô. E aí, só engatando a sua segunda pergunta, que é a inclusão digital, eu acredito sim, né, que é algo que precisa ser cada vez mais feito dentro do Brasil, porque a falta de acesso a essas tecnologias dificulta exatamente para todas as pessoas terem o acesso a essas ferramentas, o acesso a um bom relacionamento com as empresas que tem hoje no mercado, porque todas elas estão, né, trabalhando para isso. Bacana. Maria, na Marisa, como é que vocês entendem esse índice de rejeição, ou de adaptação, ou de aderência do público de vocês para a robotização do atendimento, seja por chat, seja por voz, como é que isso acontece internamente? Tá bom. Ó, eu vou contar para você, acho que mais assim, olhando para o varejo mesmo, né? De fato, eu concordo com o Alessandro completamente. Quando a gente... Uma coisa que é muito importante é sempre a gente olhar para o perfil do consumidor, né? Quem é o teu cliente? E aí, quando a gente olha para o cliente, veja, querendo ou não, né? Eu falo, os meninos estavam falando de coisas mais antigas, eu falei, não lembro dessa época. A gente hoje já não tem uma predisposição para poder falar no telefone. Imagina a nova geração. A galera não vai ligar. Então, eles têm, sim, uma predisposição para ir para os canais digitais, para o chat, o WhatsApp hoje, né, na palma da mão. E olha que curioso, eu vi uma reportagem, um grande banco, ele falou que assim que entrou a pandemia, a galera começou a acessar o app para procurar quais eram os serviços que estavam disponíveis. Então, em algum momento, né, ele falou, poxa, não vou ligar, como é que eu vou conseguir me virar por aqui? Então, eu também acredito que a telefonia, quando a gente olha para os canais de atendimento, ele vem cada vez mais perdendo relevância, e o que o cliente espera é exatamente isso, como é que na palma da mão eu tenho facilidade, eu resolvo a minha vida num simples clique, bem básico. E se eu tiver que falar com alguém que também traga agilidade, qualidade ali naquela, né, a solução. Acho que hoje o imediatismo, ele conta bastante. E o WhatsApp e o chat web, eles vêm com essa vertente, né, da resposta rápida sem eu ter que falar com ninguém. Então, acho que é basicamente isso. Marília, você já meio que também deu uma ideia na outra pergunta, dizendo que, assim, nossa, super facilitou a vida das pessoas, porque tirou a parte do constrangimento da ligação e da cobrança direta. Mas isso hoje, mesmo depois da pandemia, isso é uma realidade? As pessoas ainda, assim, elas querem negociar e tentar conseguir, elas acham que talvez negociando com um humano aquilo possa render uma negociação melhor. Tem essa ideia ainda? Assim, primeiramente, assim, é super justificável que 41% das pessoas não gostem de falar com o telefone, né, com o robô. Assim, eu acho que todos nós já tivemos uma experiência de atender no meio do trabalho. Marília, eu não gosto de falar com a minha mãe no telefone, imagina. Atende uma URA e vai transferir e derruba a ligação. Então, deve ser uma ligação importante, né? É um cliente, é um fornecedor, é um parceiro, aí tu vai atender e a URA derruba. Então, assim, cada dia mais as pessoas, elas ficam incomodadas de falar ao telefone se aquela ligação ela não tem efeito direto com o que ela está buscando naquele momento. A digitalização, ela trouxe a oportunidade para as pessoas buscarem as respostas, as negociações, no momento que ela está disponível e aberta para buscar e desenvolver aquela relação. Então, as pessoas ainda ligam, mas elas usam, a gente tem ainda um público, né? Um público ainda de uma idade um pouquinho mais elevada, que ainda não é um público digitalizado, mas ele ainda busca ele ligar do que ele ser abordado através de uma ligação. Ele prefere muitas vezes na abordagem dizer, me chama no WhatsApp,
tal horário eu estou disponível e a gente evolui, do que ele ter uma abordagem ali por voz. Então, cada dia mais a gente vai vendo uma transformação de voz em dados. Essa é uma tendência, né, e que você perguntou, e eu valido ali o que o Alessandro falou, é uma tendência. Cada vez mais a gente vai transformar a voz em dados. A voz, ela vai ser sempre, eu acho que ela vai cada dia mais estar ligada a uma ouvidoria, mais uma reclamação, uma insatisfação, do que um serviço, ou uma negociação, ou uma compra, ou um atendimento, né? Mas, assim, o que eu falo sempre para alguns parceiros, né? A diferença de todo esse processo, tanto no robô quanto na digitalização, é a escolher um parceiro, um fornecedor certo, porque assim, tem URAs excelentes que você contrata, que você tem serviço, mas tem muitas pessoas que contratam fornecedores e deixam esse processo dentro de uma célula abandonada como apenas um serviço. Precisa ser profissionalizado isso, você precisa cuidar, porque imagina, você tem uma dificuldade de achar o cliente, no nosso caso, aí tu bota uma URA que, quando o cara atende, tu derruba a ligação, né? E a gente sabe que tem muitas empresas que elas contratam vários serviços, mas não tem o cuidado de ter uma equipe e um fornecedor que esteja muito próximo a acompanhar as necessidades dessa mudança do mercado. Então, assim, acho muito justo. Eu faço parte dos 41% que odeia receber uma ligação. Porque nós somos profissionais, mas nós somos consumidores acima de qualquer coisa, né? Sim. Agora, Gustavo, há uma diferença grande entre a telemedicina e o atendimento das empresas de saúde, né? E você falou muito ali na primeira pergunta sobre o quanto a telemedicina evoluiu nesse processo, e foi não só uma necessidade, como agora uma mudança de paradigma. Eu, por exemplo, adoro a telemedicina, eu prefiro 1000 vezes marcar uma consulta que ir ao médico, gastar um tempo para ir ao médico e tal. Agora, existe uma diferença. Como é que é essa receptividade em termos da robotização do atendimento, e não exatamente só do atendimento médico, né? Olha, eu acho que a área da saúde ela é mais sensível, né? Entre as demais áreas, principalmente quando falamos da oncologia, nós temos as pessoas são mais, digamos assim, com idade superior, né, aos demais segmentos que nós temos hoje. Então, essa digitalização, nós fizemos a digitalização do nosso WhatsApp no meio da pandemia, e foi uma grande surpresa que nós chegamos aí a quase 15% da nossa volumetria via WhatsApp, né? Colocamos também robôs aí de confirmação, né, para confirmar as consultas dos pacientes, e temos mais pessoas disponíveis para atender esse paciente, porque também várias da nossa equipe, acredito, grande parte, precisaram ir para home office, então nós tivemos uma volumetria maior e tivemos que ajustar nisso. Eu vejo que também essa questão do Brasil, né, potencializar essa questão dos canais digitais. Hoje, 99% dos smartphones hoje que no Brasil possuem um WhatsApp, então acho que é um caminho sem volta. Eu acho que a tendência é que o WhatsApp cresça e o contato, digamos assim, por telefone reduza, né? À medida disso é uma questão cultural de gerações, né? Você pega hoje, acredito que quem tem filhos aqui hoje, os meninos já nascem mexendo no celular, né? Então eles sabem mexer no celular, eles sabem ligar, eles sabem o que nós antes precisávamos de um curso, né, para entender como é que era, hoje eles nascem com isso. Então acho que por isso que a tendência futura é que reduza bastante essa questão, porque as pessoas às vezes não querem esperar atendimento, não querem ficar na URA, né, mais rápido, querendo ou não, o WhatsApp é uma ferramenta offline, então você manda, então a pessoa te responde, você continua trabalhando. Então eu vejo que houve uma mudança geral também no comportamento do consumidor, do cliente, das pessoas após a pandemia, né? Então acho que a tendência é essa. Maravilha. Agora eu vou entrar numa polêmica, porque é uma velha polêmica, digamos, essa dicotomia entre máquinas e humanos que ainda existe em relação ao atendimento. A gente sabe que a robotização é um caminho sem volta, né? Até pela facilidade e todos os benefícios que ela traz.
E também é verdade que, enquanto muito robô está ficando mais empático, vai incorporando interjeição, gíria, sotaque, modos de falar, né, que cada vez mais aprendendo essa coisa da máquina aprender mais a lidar com o humano, algumas pessoas também estão se tornando, às vezes, robotizadas no seu atendimento, o que pode acontecer em alguns casos. Para vocês, então, qual que é a melhor forma de implementar um relacionamento que realmente crie um engajamento, uma fidelização e, no final, gere a satisfação do cliente, mesmo que a gente esteja falando de cobrança, né, Marília? Mesmo porque uma coisa é o processo em si da cobrança, outra coisa é o atendimento que aquela empresa dá naquele processo, né? Então, como que vocês enxergam isso? Já que eu falei da Marília, eu vou começar com ela. Então, na verdade, assim, todo esse processo, eu acho que o ponto fundamental para o cliente, seja ele na cobrança, na venda, na coisa, é a empatia, né? Quando ele está buscando um canal para ser atendido, o primeiro processo é a empatia, entender ali qual é a situação daquele cliente, o que ele está buscando e o que ele fazer. Hoje, com as ferramentas digitalizadas, quando a empresa ela se preocupa em ter uma área focada para isso, o ponto fundamental é uma curadoria, onde tu tem uma equipe especializada que entende o diálogo que vem trazendo nas negociações, e a gente tem um público, eu acredito que independente do canal, né, o mercado, todos temos aqui, portal de atendimento, Facebook, Instagram, WhatsApp, são públicos diferentes. Você não pode usar o mesmo diálogo para todos os canais de atendimento, ele busca uma interação, são perfil, e aí quando você fala do atendente estar robotizado, o que a gente sente, na grande maioria, as pessoas com a pandemia, o home office, ela fez com que as pessoas ficassem limitadas aos scripts, né? Então, assim, o script que obriga determinadas interações, eles acabam desgastando aquele diálogo no voz. Isso não acontece no digital, porque você traz um script, o cliente faz uma leitura rápida e ele evolui para onde ele quer. Mas, assim, para mim, o fundamental é as empresas tratarem isso com profissionalismo, ter uma área de curadoria que vai contratar uma ferramenta e vai trabalhar os diálogos e não deixar o cliente naquele diálogo fechado, onde ele fica um loop constante e volta para o menu inicial. Para nós, assim, o melhor atendimento digitalizado é o cognitivo. Se a empresa não está preparada para colocar um atendimento cognitivo com uma área especializada para cuidar daquele cliente que sai dali sem ter a resposta que ele está buscando, então é melhor não colocar, porque assim é frustrante você ficar naquele loop voltando para o diálogo fechado. Essa é a minha opinião, né? Maria, como que essa fidelização passa aí pelos canais de vocês? Então, assim, Elaine, acho que o ponto primordial, quando a gente fala do relacionamento com o cliente, é o ouvir, né? É a escutativa. Então, de fato, acho que o Alessandro falou tem muita relevância quando ele fala de contratar ferramentas, de avaliar o fornecedor, a Marília falando aqui da curadoria, acho que as coisas se complementam. Não adianta a gente contratar uma ferramenta prateleira, colocar na empresa e acabou. É fadado ao fracasso. Como é que a gente consegue, eu implemento, e assim, num curto espaço de tempo, né? Implementei hoje, daqui a um mês, vamos lá, qual foi o resultado de uma pesquisa NPS, de uma pesquisa CSAT? Qual que é a percepção do cliente em relação àquele atendimento que eu estou prestando? Porque a partir daí, a gente consegue tomar ações e pontualmente você vai melhorando e vai evoluindo. Se a gente, né, se você acha que você vai implementar, putz, vou colocar um bot, um robô lá, ele vai dar a resposta, resolver minha vida. Não, não é assim. Como é que a gente evolui? E essa evolução, ela vem com uma parceria consistente, né? Então, eu super concordo quando o Alessandro falou no discurso anterior da ferramenta e fornecedor, eles fazem a diferença, porque ele conhece muito do robô, e eu conheço muito do meu cliente. Como é que esse casamento vai dar certo? É a quatro mãos. Então, a curadoria do meu lado como cliente, a dele como fornecedor, e a partir daí a gente consegue dar uma boa experiência para o cliente, né? Acho que sempre olhando jornada fim a fim, a consistência no tom de voz, né? Em algum momento aqui a gente falou de URA, a gente falou do atendimento humano, do chat, do WhatsApp, e é muito ruim quando você entra
num canal tem um tom de voz, tem uma abordagem, daí eu vou para o operador, é frio, daí eu vou para o WhatsApp, né? Então, como é que a gente tem essa consistência de tom de voz, de evolução? Mas, de novo, o ponto principal de tudo é o ouvir o cliente, é entender e ver como é que a gente consegue melhorar. Mas, de fato, o robô, no meu ponto de vista, a digitalização é o que há, mas com todas essas ponderações, esses cuidados. Gustavo, quer comentar? Sim, realmente a questão das pesquisas, né? Eu acho que as pesquisas CSAT e NPS, elas vieram para nos ajudar, principalmente as pesquisas transacionais, onde você acompanha ali toda a jornada do seu cliente, do seu paciente, para entender. Eu vou ilustrar algo que aconteceu recentemente aqui no grupo, eu acho que é uma experiência. Por exemplo, nós tínhamos uma pergunta do nosso bot que perguntava cidade para direcionar para nossas clínicas. Nós percebemos uma retenção de quase 20%, o que às vezes é óbvio para o Gustavo, para todos nós aqui, não é às vezes para o cliente. Então, por isso nós temos que ter esse olhar crítico, humanizado, de empatia, para entender, né, que é algo que eu nunca imaginei, poxa, que eu teria uma retenção de cerca de 20% na primeira pergunta, que é a cidade. Né? Então, fizemos esses estudos, a curadoria, para que solucionássemos isso e conseguimos aí potencializar bastante o nosso WhatsApp hoje. Então, acho que essa pergunta é bem relevante e bem importante que fique esse ponto de alerta aí, né? Nunca esquecemos a jornada do nosso cliente, do nosso paciente. E a questão da fidelização. Hoje as pessoas querem um atendimento rápido e resolutivo. Então, se você, às vezes, se você não pode queimar seu canal, então, eu costumo dizer que a primeira impressão é que fica. Então, se você usa um canal onde você não tem a resposta adequada, ou que demore, ou de alguma forma, isso vai trazer consequências ao longo do tempo. Bacana. Alessandro, a gente sabe que não adianta nada, seguindo nessa mesma linha de raciocínio, que não adianta nada colocar um atendimento robotizado se essa interação não resolver um problema de acordo com as expectativas que já são criadas pelo consumidor. E olha que há expectativas, né? Acho que hoje em dia no mercado de atendimento o que mais tem expectativa em relação ao consumidor, e que bom que isso é assim, né? Mas de que forma que a tecnologia, especialmente focada na robotização, vem evoluindo para gerar de forma a cumprir essa expectativa e dar uma melhor experiência para o cliente no contato com o público? Que tipo de evolução a gente vem sentindo ao longo dos anos, na sua opinião? Legal. Tudo isso que o pessoal falou que agora, né, tanto Gustavo, Marília, eles já são parte de uma evolução. Né? Quando eles falam de curadoria, a gente está falando já de um robô que consegue interpretar a linguagem, né? Então, assim, isso já é um processo evolutivo e é recente. Se a gente olhar mesmo, os primeiros robôs que começaram a fazer isso tem 4 anos, né? Mais que isso eram pilotos, né? Então, são bebês aí que estão, né, aprendendo cada vez mais, e esses bebês, eles estão sempre junto com alguém. Não adianta a gente pensar que a gente vai colocar um robô que vai ouvir tudo que alguém fala, ou que vai ler uma mensagem e vai interpretar sozinho. Tem o papel ali, que é quem entende do negócio, que tem que ajudar e direcionar esse robô. Então, sim, eles são ensinados e vão aprendendo. Essa é uma das grandes evoluções que a gente tem, tá? Uma próxima que a gente já está começando a ver é os robôs que estão analisando o sentimento da pessoa. Então, quando você fala, a gente interpreta o que você está querendo dizer, a gente sabe, olha, eu quero resolver esse problema, mas eu consigo saber, pela entonação da voz ou pela forma como você escreveu, que você está ansiosa, que você está nervosa, que você está calma, e isso deve drivar como você vai fazer o atendimento, né? Isso tudo precisa ser programado do seu lado de cá. Olha, se o cliente está bravo, então, assim, vamos seguir um processo de repente, vamos encurtar um caminho aqui, para que eu consiga atender ele um pouco mais rapidamente, ou resolver esse problema dele de uma forma que ele vai ficar mais tranquilo, ou de repente eu vou até direcionar para um atendente humano, uma pessoa que vai conversar com essa pessoa para conseguir apaziguar o coração dela. Então, essa é uma tecnologia que vem hoje já para ajudar esses robôs, vem para melhorar esse atendimento. Além disso, a gente tem várias outras que a gente já vê, né? A parte de reconhecimento de imagem. Então, antigamente, a gente pensava em abrir uma conta. Como é que você abriu a conta? Tirar um xerox, ir no banco, levar um monte de documento. Hoje, você tira uma foto, manda pelo WhatsApp, e eles reconhecem e abrem sua conta em poucos minutos. Então, esse tipo de tecnologia traz uma experiência totalmente nova e diferente.
principalmente para essa geração que a gente está hoje, né, que é uma geração realmente muito imediatista, que quer aquilo para ontem, para esse momento, precisa resolver tudo. A gente também, né, quer resolver tudo muito mais rápido, não é só essa geração mais nova, mas as gerações um pouco mais velhas também já estão com essa pegada diferenciada hoje em dia. Porém, nada disso, gente, um robô não trabalha sozinho, ele precisa sempre do apoio, né, de um trabalho que é feito do pessoal que entende do negócio, vai trazer a experiência para ele, que vai demonstrar o caminho. E aí, pegando o gancho do que os meninos falaram, acho que todo mundo falou, né, a mesma coisa, ouvir o cliente. O robô, ele precisa que a gente ouça o que o cliente falou, que a gente veja o que foi tratado e traga isso para ele, para que no próximo ele não cometa o mesmo erro, porque ele também erra, né? Então, ele vai ser assertivo nisso. Então, esses são os pontos principais que a gente vê aí hoje, que a tecnologia está trazendo mais coisas para a gente. Tem as integrações entre sistemas que trazem automação, que trazem facilidades, que conseguem resolver problemas mais rapidamente. Tem um caso de um cliente nosso que, recentemente, eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, Alessandro, eu estava em casa, mandei um WhatsApp para o meu operador porque eu fiquei sem internet. Um robozinho me perguntou umas coisas, eu falei para ele, mandei um áudio, tá? Ele falou assim, gravei um áudio do WhatsApp, o robozinho entendeu o áudio que ele mandou, resetou o modem dele e a internet dele voltou. Então, assim, olha o quanto isso é rápido, o quanto é interessante, porque ele começou a conversar por texto, mandou um áudio, o robô não parou, né, a comunicação, trouxe isso, e ele resolveu. No final, chegou a pesquisa de satisfação, ele respondeu e a empresa sabe onde que está um problema ou onde está uma oportunidade de melhoria ou não. Esse é o objetivo para a gente ter uma jornada bacana e engajar mais esses clientes aí. Legal. Maria, você quando comentou com a gente aqui, falando sobre a questão da relação com os clientes, tudo falou num ponto sensível, que eu acho que é a relação entre os vários canais, a integração dos vários canais, a famosa omnicanalidade, né? Você não pode ter um discurso, nenhuma temperatura em um e diferente da outra. Como é que você enxerga isso hoje? Como é que a Marisa trata isso? E, obviamente, como é que você enxerga essa necessidade aí da integração? Você ainda acha que isso é o principal problema ainda nesse quesito de que as empresas não conseguem transpor o mesmo discurso, a mesma forma de se comunicar para todos os canais? Ou seja, uma pessoa que entra em contato por um canal tem que recomeçar o discurso em outro e assim por diante? Tá. Ó, quando a gente fala, acho que talvez quando ele entra em contato, de repente eu até consigo, de alguma forma, se eu prestei um atendimento, eu vou ter ali um CRM onde eu consigo consolidar algum tipo de informação. Mas eu ainda vejo como um super desafio, por quê? Porque imaginem que, sei lá, a maioria das empresas hoje tem o físico e o digital. Aí dentro do digital lá, né, enfim, a gente tem as mídias sociais. Então o cliente... Hoje, para ter uma ideia, acho que da criticidade, se ele entrar no Instagram e fizer um comentário, depois ele vai para uma outra mídia, faz um comentário, ele vai para a loja, ele liga num call center, a gente não consegue saber exatamente que é o mesmo cliente, que ele olhou lá o meu Instagram, gostou e de repente foi para a loja para eventualmente comprar alguma coisa. Então, a integração de canais, ou para você conseguir saber quem é o cliente, é o nosso maior desafio, não tenho a menor dúvida. E um detalhe, porque o cliente ele quer ser tratado como único, né? Ali dentro da personalização, nossa, então quando a gente tem essa dificuldade de integração de canais, para você conseguir saber quem é o cliente de fato, prestar um atendimento diferenciado, acho que é o grande complexo aí da relação. Mas o principal é isso, são muitos canais, se a gente pensar hoje com a LGPD, que também vem com uma pegada aí, né, que acaba complicando bastante, porque tem que pedir dado exatamente para quê, né? Eu preciso justificar ali. Então, eu vejo como um grande desafio a integração dos canais, e aí, de novo, jornada 360 graus, se ele está numa mídia, se ele está no físico, se ele está no digital, como é que eu consigo reconhecer esse cliente para poder prestar, de novo, né, o melhor atendimento, a melhor qualidade. Gustavo, você estava aí só concordando com a Maria, e eu estou pensando, como é que isso acontece quando a gente está falando de um paciente que tem um histórico médico, que tem um histórico de contato, como é que isso acontece? Olha, na verdade, esse é um dos grandes desafios nossos hoje, que é muito diferente quando se fala em omnichannel de diversas canalidades, de canais, né, diferentes, né? Então, às vezes, por achar, eu tenho um WhatsApp, eu tenho um chat, eu tenho um omnichannel. Então, uma experiência em um determinado local do WhatsApp, ou seja, de contato telefônico, às vezes
você não consegue sintetizar isso num local único, né? Ou num CRM, que vai conseguir tangibilizar e entender essa jornada desse paciente, desse cliente. Hoje é um desafio, eu acho que é um grande desafio de diversas empresas, já conversei com várias pessoas, é a questão de, às vezes, a parte técnica de sistemas, de sincronizar a sua telefonia com o seu CRM e com todos os seus canais, né? E, às vezes você tem um fornecedor disso, outro fornecedor diferente do outro. Eu acho que essa integração é um desafio de todas as empresas e esse atendimento personalizado. Principalmente o paciente, ele quer nós atendemos o paciente aqui no grupo, né? Que são pacientes que estão muito vulneráveis, né? Ele vai nos ligar num momento conturbado da vida dele e nós precisamos dar aquele acolhimento, aquela humanização. E não tem como você hoje só falar em humanização sem tecnologia. Eu acho que são duas coisas que hoje andam juntas, né? Antigamente, você ficava muito tempo no telefone, hoje você, um áudio de 1 minuto, você não consegue escutar, você coloca no 2 para passar mais rápido, né? Então, aí você vê que o paciente mudou, o consumidor, na hora que você vai cobrar, mudou. Então, essas mudanças e essa necessidade de omnichannel, ela é bem latente. Bacana. Marília, a questão da digitalização do atendimento não está só, obviamente, na robotização, mas está também num processo de automação e de dar exatamente autonomia para o cliente fazer e optar por algumas negociações. Como é que você entende esse processo todo dentro de um processo de renegociação de dívidas, ou seja, essa questão de dar autonomia para o consumidor fazer a negociação dele da maneira como ele quer, do horário que ele quer, da forma como ele quer e pelo canal que ele quer? Assim, no caso da cobrança que a gente tinha falado anteriormente ali, né? É muito constrangedor para o cliente, muitas vezes, receber uma ligação no seu local de trabalho e falar de um momento delicado da vida dele, onde ele está com problemas de finanças, né? Então, esse processo de automação e digitalização, ele fez com que o cliente se sentisse menos constrangido, ele tem uma autonomia, e o principal, né, que veio nos beneficiar, o famoso 24/7, né? A gente acaba olhando, acompanhando as nossas jornadas, a gente tem cliente 4 horas da manhã entrando para negociar. Quando que a gente imaginava, né, que você ia proporcionar para o cliente a possibilidade dele ficar anônimo, né, para as outras pessoas, né, para os seus familiares, né? Muitas vezes né, estou há 27 anos na cobrança, eu comecei a cobrar com um guia de telefone, um telefone de discar na mão, né? E muitas vezes a gente ligava, o marido não sabia que a mulher devia. E aí, não, mas como é que tu contou para o meu marido que está devendo? Então, assim, o cenário da automatização e dos canais de atendimento, ele possibilitou o cliente evoluir numa negociação muito mais suave, com mais possibilidade de negociar dentro das condições dele, que ele possa concluir, né, sem estar naquele constrangimento de ter que se esconder porque um colega de trabalho vai saber, ou recebeu uma ligação, ou bateu na frente da casa um cobrador, né? Quem é mais antigo sabe, tinha os motoqueiros, batiam na porta. Hoje, não. Hoje a gente possibilita o cliente a ter um autoatendimento que possibilite ele a concluir a negociação e, mais ainda, né, com diversas possibilidades de pagamento. Hoje a gente tem Pix, a gente tem cartão de crédito, a gente tem boleto, a gente tem diversas possibilidades. Então, esse movimento, ele só veio beneficiar o nosso segmento, que era um segmento muito fragilizado pelo momento que a gente tinha que chegar ao cliente de maneira correta, na hora certa, para não causar o constrangimento e criar um desacordo, né? Então, a Represa, ela se preocupa muito com esse processo de fidelizar o cliente, né? De atender bem, principalmente porque a gente tem um nome a zelar, que é quem nos confiou a cessão de crédito, né? Então, a gente precisa que esse cliente volte a consumir nas empresas que a gente fez a securitização, para que exista um novo ciclo de compra das mesmas, né, carteiras.
Maravilha. Bom, o chat está bombando, gente. Eu tenho algumas perguntas aqui, somente algumas técnicas. E, Alessandro, sobrou para você. Vou fazer uma aqui. Uma eu acho que vale uma aula, não é nem um webinar, porque é difícil, mas eu vou começar pela segunda aqui. Vou passar 2 perguntinhas para você. Tenta ver se você consegue resumir. Uma é, qual a principal diferença entre um flow de WhatsApp, por exemplo, de um robô cognitivo? E a segunda, que eu acho que é o que a grande chave da questão, como é que se faz para iniciar um processo de robotização da comunicação do zero? Como mapear atendimento, principalmente os mais personalizados? E É difícil as perguntas, hein? A parte do Flow, né, do WhatsApp, é um processo tranquilo, né? Para você iniciar, você tem que ter uma solução, a AskSAC está aí, a solução é excelente para você iniciar esse processo, onde você consegue montar uma jornada arrastando mesmo. Então, assim, imagina que você está desenhando quadrinhos, onde o meu cliente vai mandar essa mensagem, eu quero responder sim, eu preciso aqui agora colocar uma URA, e aí você faz esse desenho dessa jornada para ele. O que é a cognição? É exatamente a possibilidade de um robô interpretar o que o humano digitou. Então, ele vai saber, com a frase que você falou, ou até o áudio que você disse, né, o que você quer obter de informação com aquilo, e aí ele toma uma decisão a partir dessa definição. E aí é onde entra a curadoria que a gente falou, porque o robô, ele, né, é como eu falei, é um bebê. Ele nasce com algumas frases que a gente chama de frases de treinamento, você ensinou ele algumas palavrinhas, à medida que ele vai aprendendo mais, vai ensinando outras palavras ou outras frases, e ele vai evoluindo nesse aspecto. Então, acho que esse aí dá para resumir bem dessa forma. Matou? Tem mais qualquer outra pergunta que você queria? não, ele fala só como começar do zero alguma Então, coisa, contratando a Ask, vai lá e a contrata a plataforma, Ask, que só ele entrar em começa do contato, zero, já respondi, olha aí. tá tranquilo. Só entrar lá em contato conosco que o pessoal vai trazer para você uma experiência excelente aí com o WhatsApp. Maravilha, maravilha. Gente, eu não poderia, a gente está até se aproximando já do nosso final aqui, passa rápido, né? 1 hora de discussão, mas eu acho que eu não posso finalizar essa discussão sem a gente falar sobre os últimos acontecimentos dos últimos meses, das últimas semanas em especial. Várias mudanças aconteceram nas regulamentações em relação ao atendimento ao cliente, de televendas também. Uma delas foi um decreto do SAC, que, em linhas gerais, diminuiu um pouco a obrigatoriedade do atendimento telefônico humano e prestigiou um pouco mais o relacionamento digital, mas também, na contrapartida, teve alguns decretos mais restritivos nas últimas semanas, vinculando aí a chamada ativa dos consumidores, somente aqueles consumidores que realmente autorizarem o processo. Vocês veem essa mudança afetando o mercado já? A expectativa, na visão de vocês, que isso possa chegar num equilíbrio nesse quesito? E aí eu estou falando especialmente no segmento de televendas, mas eu sei que na cobrança isso também tem uma certa reverberação, né, Marília? Agora eu vou começar com a Marília. Então, vamos lá. Ó, de verdade, eu vou dizer que eu, como consumidora, eu fiquei feliz. Que acho que entra no que a galera falou, né? Às vezes entra um contato, cai, você atende aquela recorrência, ou você diz que não tem ninguém com o nome e não cessa. Então, eu acho que esse decreto ele vem, sim, para regular o setor, é necessário, é importante. Quando você fala em equilíbrio, eu acho que o principal, quando a gente olha para a empresa em si, ela tem que, de novo, olhar para o consumidor, né? Então, essas adequações que são necessárias, e infelizmente que é por conta de uma força, um decreto que vem por aí, mas deveria se ter tido a ponderação antes. Como é que eu faço isso de uma forma mais amigável? Acho que o que a Marília falou é perfeito, né? Ela recebe a cobrança, que é um momento bem delicado, ela tem que cobrar, que é uma coisa muito chata, mas dependendo de como ela conduz, ela consegue continuar com aquele cliente. Então, assim, é fidelizar mesmo. Então, é uma adequação que eu acho que é super necessária, virar o equilíbrio, muito provavelmente por conta, né, de uma força maior, mas, de novo, se as empresas parassem um pouquinho e pensassem mais no consumidor, com certeza não precisaria desse decreto. Hoje, a gente estaria num outro patamar. Então, eu espero que tenha o equilíbrio. Vou deixar livre para comentar, já que o assunto é polêmico, quem quer comentar? Credo, gente. Eu acho que tem tudo a ver com o que a Maria falou, tá? Assim, eu, por exemplo, também não gosto das ligações, acho que é um negócio complicado,
mas é um movimento que as empresas já estavam fazendo, né? Muitas das empresas já estavam se organizando para isso, porque a gente fala sempre em experiência do cliente, né? Experiência do cliente, experiência. Mas como é que é a experiência do cliente se você está incomodando esse cliente? Então, você tem que olhar para isso, você tem que entender que a melhor forma de comunicar-se com esse cliente é de uma forma que esse cliente queira receber ou que ele queira ter o contato da empresa. Então, acho que é um movimento que ele veio para forçar, mas já existia um movimento por trás para isso, só que ele estava devagar. Né? Aí tem um pouquinho do brasileiro que deixa as coisas para a última hora, e aí quando vem, né, uma pancada, ele vai e resolve. Mas eu acho que esse é um movimento que acontece, vai ter um equilíbrio, vai chegar num ponto ainda mais igualitário sobre isso, porém, a gente vai passar na fase de adaptação. Né? Ainda tem muita gente tentando burlar, fazer umas coisas, mas é um processo, como foi a pandemia. A gente não sabia como se comportar, foi aprendendo e resolveu. Aqui é a mesma coisa. Eu acho que as empresas vão se organizar aos poucos, muitas delas já estavam bem preparadas. Aí eu falo que o atendimento digital, né, vem também para ajudar muito isso, porque você também não fica incomodando tanto, de uma certa forma, as pessoas pedem por esse contato naquele canal específico, é mais tranquilo, mas vai acontecer em breve aí, a gente tem uma normalização disso e um equilíbrio mais tranquilo. Bacana. Bom, a gente está se aproximando aqui do final e eu vou deixar minha última pergunta justamente fazendo parte do nosso texto, até do nosso título, do nosso painel. O que está faltando para a gente chegar, né? O que falta ainda a gente implementar no processo de robotização? O que vocês acham em que ponto a gente vai chegar, né? O que a gente está esperando? Qual é o nirvana que a gente quer nesse quesito da robotização? Vou começar com o Gustavo. Que quando a gente vê futuro, Gustavo, onde você quer chegar? Olha, eu quero chegar principalmente na satisfação do cliente, né? Do paciente, independente do canal. Eu acho que todos nós aqui que trabalhamos com o cliente, nós temos que nos colocar, ter empatia e tentar potencializar. Todo mundo quer potencializar canal digital. Isso aí, acho que todos, às vezes, por situações de diretoria, enfim, que nos pedem para acelerar, mas eu acho que nunca perdendo, estudando o comportamento do seu cliente. Né? Eu acho que estudando esse comportamento, casando humanização com digitalização, eu acho que no futuro já está escrito aí que é um caminho sem volta mesmo e que nós vamos partir para, acredito que dentro de uns 5 anos aí, esses 65% que você falou deve chegar aí a uns 85% a 90%. Ana Marília. Nossa, Gustavo, 5 anos, você foi muito conservador. Eu acho que nós vamos levar bem antes disso. Exato. Porque a gente estava brincando antes de começar, né? A gente precisa estar preparado para a velocidade da transformação, né? Eu tenho em casa um filho de 15 anos e eu sou ultrapassada quando eu vou falar de tecnologia, de tendência, né? Então a gente precisa entender o perfil do público, né? Saber em que momento. Aí quando eu vou falar lá de algumas ferramentas, eu vou falar, não, mas eu não uso o WhatsApp, eu uso o Discord, não sei, só quem usa o WhatsApp é velho, né? Então, assim, a gente vem uma geração ali dos adolescentes que está trazendo outras tendências e que essa geração ela vai virar consumidor e, naturalmente, vai virar inadimplente. Então, eu não posso deixar de atender o meu cliente lá do famoso Orkut, mas eu preciso estar preparada para essa geração que vem do Discord, que vem do GML, que vem de outras tendências. Então, eu acho que o mais importante é as empresas estar preparadas para a velocidade da transformação, mas, principalmente, ter equipes dedicadas, não contratar uma ferramenta, um serviço e colocar dentro de qualquer outro departamento que não é especialista. E aí, quando eu falo de especialista, não precisa ser uma pessoa com formação, é uma pessoa dedicada, que eu acho que todos nós que estamos, né, neste momento, não nascemos sabendo do momento que está hoje, mas fomos buscar, né, entendimento, recurso, parceiros, fornecedores, né, que estejam bem próximos com as nossas necessidades. Então, contribuindo ali, que eu achei um barato,
eu sou uma prova disso do que a gente passou no início de entender essa ferramenta junto com a Ask, né? Vamos lá montar os flow, vamos lá, eu quero um cognitivo, eu não quero assim. Então, o parceiro precisa estar ali te apoiando, mas principalmente na velocidade. A gente participou de um evento com a Ask, né? E vimos uma nova tecnologia. E o Alessandro foi lá, correu para botar no ar aí, a gente deve estar testando e trazendo logo em seguida. Então, é isso, tá atento e para acompanhar a velocidade, que não vai ser 5 anos, tá, Gustavo? Eu acho que, bem antes. E que vem o metaverso, né? Para desafiar ainda mais a gente. Maria. Olha lá, né? Vou começar dizendo o seguinte, galera, o atendimento humano, ele sempre vai existir, tá? Por mais que venha lá o futuro, a gente sempre vai precisar do fator humano ali no meio, seja para o atendimento em si, né, ou para as próprias evoluções. Então, acho que a tecnologia, ela é uma grande aliada. Eu costumo dizer que o SAC, ele é um eterno projeto. Porque, de novo, se você implementar alguma coisa hoje, daqui a um ano já foi, já passou, se você eventualmente não alimentou, não cuidou daquela ferramenta, e para o cliente ele começa a sentir, e a concorrência está aí. Então, se a gente não tiver condição de implementar uma facilidade para o cliente e, eventualmente, depois continuar melhorando, a gente, de novo, está fadado ao fracasso. Então, é a tecnologia em parceria com o humano, então não tem também, né? Os robôs vão tomar? Não vai tomar o nosso emprego, a não ser que a gente não queira, né? A gente, principalmente como gestão aqui de atendimento, fala, não quero robô, aí eu acho que a gente fica aí um pouquinho para trás, um pouquinho não, muito, mas o atendimento ele vai fazer a diferença, e o robô, ele vem, acho que o Gustavo falou, né? 90% do atendimento por automatizações, automações e tudo mais. É bem isso. Poxa, o que vai para um N2 de atendimento? Aquilo, de fato, vai precisar de um humano para, eventualmente, fazer uma interação. O que é que ele resolve no primeiro nível de atendimento? Poxa, ali a gente tem muita oportunidade para, na palma da mão, o cliente conseguir resolver. E a satisfação, com certeza, é garantida. Acho que é isso que eu vejo aí como futuro. E não à toa deixei o homem da tecnologia por último. Então, Alessandro, você que tem aí a bola de cristal da futurologia dentro da tecnologia, fala aí para a gente, o que você espera, qual vai ser o próximo passo aí desse setor? Quem dera ter a bola cristal, viu, gente? É muito legal. Mas, assim, o que a gente vê, né? A gente vê muito o que cada um de vocês falou, a Maria falou um negócio que é importantíssimo, né? A gente não tem como fugir hoje, né, de ter um robô. Não tem. Mas também não tem como fugir de ter um humano, gente. O humano, ele faz parte desse processo de atendimento e ele vai continuar fazendo sempre, tá? Porém, esses robôs, eles evoluem, né? E aí, você falou, né, de metaverso. É algo, tá, que a gente já começa a enxergar no futuro, os atendimentos. A gente já está começando a ver alguns pilotos de realidade aumentada. Então, um cliente que vai fazer uma compra, ele consegue experimentar o produto na casa dele, naquele local, um sapato, como é que ele vai ficar no pé dele. Então, esses aí são tendências que tem agora, muito em breve, tá? Para o futuro aí, para a gente poder ver. Em termos de tecnologia, o que eu posso falar para vocês é que, na parte de atendimento, seja experiência de compra, experiência de pós-venda, seja uma experiência de suporte ou até de cobrança, a gente vai ter cada vez mais, né, essa parte de realidade aumentada, de experiência em 3D para dentro desses atendimentos. Então, é isso que eu acho que tem. É só complementar um negócio que a Marília falou, eu acho que assim, a gente tem que estar muito, sim, né, junto com a tecnologia, tem que estar acompanhando. E aí a Maria falou de um ano. Hoje o SAC, tá, Maria? Um ano já morreu. O projeto é 3 meses ali, ó, se não acompanhar para evoluir, o SAC ele vai cair. Ele cai em desuso, o cliente deixa de usar, porque essa geração que a gente está tratando hoje, ela é muito dinâmica, né? Eles trocam de humor, né, de 2 em 2 minutos, basicamente. Então, eles também querem um atendimento que faça isso, que adeque à necessidade dele naquele momento. Maravilha, gente. Nossa, o nosso chat está bombando aqui, muita gente elogiando, dando parabéns para vocês, falando que o conteúdo está muito bacana.
Mas vai acabar, gente. Acabou, a gente passou um pouquinho da nossa hora. Tudo que é bom termina, mas é bom que a gente não tenha esgotado nem as perguntas e nem esse assunto. Eu acho que tem muita discussão aí pela frente se tratando quando a gente fala de relacionamento com o cliente, porque a discussão é múltipla, porque múltiplo é o cliente, múltiplo é o consumidor, múltiplos são os tipos de públicos com os quais a gente lida, seja em diversos segmentos. A gente está falando da saúde, da cobrança, obviamente, de um varejo, e, obviamente, o setor de tecnologia tentando orbitar aí em torno de todas essas questões. Então, muito obrigada a vocês por terem dado essa aula para a gente, essa elucidação e terem compartilhado as experiências das suas empresas com a gente. Obrigada a você que ficou aí do outro lado e acompanhou a gente ao vivo, ou você que está assistindo gravado agora depois da nossa plataforma, vai acompanhando, fica aí com a gente, porque tem bastante conteúdo. Falem com a ASC aí, qualquer coisa, se precisarem de ajuda, né, Alessandra? Estamos aqui à disposição. Bacana, pessoal. Boa noite para vocês, uma boa noite, que vocês permaneçam com a gente e continuem acompanhando os nossos conteúdos e até o próximo Open Talks Webinars. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite. É isso aí. Acho que a gente finalizamos. Pessoal, obrigada, viu? Obrigada mais uma vez, vocês por terem acompanhado a gente, valeu mesmo, e obrigada pela disponibilidade de estar com a gente aqui essa noite, ao vivo, tá bom? Obrigada pelo convite. Agora vamos Obrigado brindar. pelo convite, viu? Oh, gente, ela tá com... Eu tava de cantinho.